que começa a interagir com a gente e isso vai ser muito produtivo. Eu quero... Amém. Eu quero já aqui dizer a todos que estão presentes, quando nós quisemos, fomos fazer aquela primeira live e nós não conseguimos, eu tinha feito eu tinha colocado nos meus stories uma caixinha de pergunta: o que se fazer em tempo de quarentena? O que se fazer nesse tempo que está todo mundo em casa? E ali a gente viu muita coisa ali, o pessoal, várias respostas ali que chamou muita atenção da gente. Dentre elas, teve pessoas lá que falou que o que se fazer em tempo de quarentena. Pelo menos 3 coisas. Teve pessoas que falou para mim que estaria assistindo série na Netflix, outros trabalhando, fazendo serviço de casa como nunca. Outras pessoas falaram que estava fazendo de tudo para não surtar dentro de casa, porque estava bem complicado. E realmente, em tempos assim, a gente acha que não tem o que fazer, mas na realidade, esse tempo que a gente está passando dentro das nossas casas é um tempo muito precioso. E de todas as respostas que a gente teve ali, teve algumas que me chamou bastante atenção, porque teve alguém também que respondeu que estava buscando a Deus mais intensamente, mais profundamente. Estavam buscando a Deus. Outras pessoas colocaram ali que estavam lendo mais, e isso é muito bom também. Estavam aproveitando o tempo para ler um livro novo, para se dedicar na leitura da palavra. Enfim, dentro de todas essas respostas aí, num todo, fez a gente pensar em que fazer, no que fazer em tempo de quarentena. E é exatamente isso que Deus queimou no meu coração, e até agora está queimando, porque a gente não conseguiu passar isso para frente, a gente não conseguiu expressar isso para ninguém ainda. Eu tentei ainda até falar com alguém daqui mesmo, da cidade, mas eu tenho certeza que nessa noite pessoas vão ser abençoadas com essa palavra. Porque o tempo em que a mídia ela está aproveitando esse tempo, esse período, para propagar aí notícias, números que assusta a gente, que faz a gente ficar preocupado, faz a gente às vezes até ficar com medo, né? Muito cristão aí com medo, muito cristão preocupado com números, com notícias. E a gente, como cristão, o que a gente está fazendo nesse tempo de quarentena? Será que a gente está só com a cabeça em Netflix? Será que a gente só está ali zerando as séries? Será que a gente está só tomando tererê na casa? O que a gente está fazendo, né? E foi tão de Deus, porque você comentou algo aquele dia sobre Daniel, né? Você comentou que Deus tinha te dado uma palavra sobre Daniel. Então eu quero que você inicie, mano, essa palavra sua, baseada na vida daquele jovem, e depois eu vou complementando alguma coisa aqui também. E importante dizer também para aqueles que estão aqui com a gente já, começarem a interagir também, marcar pessoas, convidar pessoas para estarem aqui com a gente, participando, porque eu tenho certeza que depois dessa live aqui, depois dessa palavra que vai ser liberada aqui nessa noite, eu tenho certeza que vidas vão ficar perturbadas com o que vai ser dito aqui. Eu tenho certeza disso. Porque não pode ser só mais um dia, não pode ser só mais uma noite de live. Eu penso assim, Deus nos preparou essa oportunidade, é uma oportunidade ímpar para a gente destravar alguma coisa na nossa vida, na nossa mente, que a nossa mente possa se abrir um pouco mais para a palavra. Então, vai lá, toca o barco aí para a gente ver que rumo vai tomar. Primeiramente, a paz do Senhor, Wesley, Lucas Lopes, Milton. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E como meu mano disse aí, essa live era para ter acontecido há algum tempo, mas porque Deus não quis que fosse aquela época, a gente acabou tendo a oportunidade de estar aqui, né, dividindo com vocês. Hoje esse tempo em comunhão, e até alguns pontos da nossa quarentena já se mudaram, né, desde então. Mas a gente permanece em casa, né, mano? A
a gente permanece, creio que a Iretama também, a lei ainda é essa, Sim. que a gente permaneça em casa. Muita gente está indo trabalhar, mas com temor, com receio. Algumas pessoas estão, infelizmente, perdendo o emprego por conta de firmas que estão entrando em falência por conta desse tempo fechado. E tudo isso é muito triste. E Deus tinha dividido realmente uma palavra comigo sobre Daniel, e a gente ficou tanto tempo sem dissertar sobre ela, que hoje eu fui ler sobre ela, mano, e ela deu uma diluída. Eu falei, amém. E Deus me orientou a adentrar por este caminho de Daniel, em que a gente vai começar a entender a partir de agora. Certo. Vamos lá, no livro de Daniel, até aconselho a vocês que estão nessa quarentena, que leiam Daniel, ainda mais após, né, esse tempo de comunhão que a gente está tendo, e de clareamento bíblico, até diria, por conta de tudo aquilo que a gente vai esmiuçar, tanto na vida de Daniel, que a gente pode trazer para a nossa vida hoje, enquanto cativos da nossa quarentena, né, mano? Exatamente. Bom, no começo de Daniel diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Para quem já leu ou tem um conhecimento raso, ainda que pouco, da história de Daniel, a gente percebe que Nabucodonosor perseguiu o povo de Deus, levou cativo. Posteriormente a essa passagem, ele ainda veio a destruir o templo, né, onde o povo de Deus adorava a Deus, né, templo esse criado por Salomão, e muita coisa se perdeu nesse tempo. A começar pela identidade, né, de um país, né? Quando Nabucodonosor vem e derrota o povo de Deus, ele está dizendo: Babilônia é mais forte que o país de vocês, que a nação de vocês. Após isso, ele leva esse povo cativo, e eram os principais da terra de Deus, do povo de Deus. Eram os principais, eram os príncipes, era o rei, o povo rico. Ele levou cativo para a Babilônia. Isso tudo a gente sabe. E o que a gente pode trazer dessa parcela do livro de Daniel para a nossa vida, né? A ausência, talvez, da nossa liberdade. E tudo isso está acontecendo nos dias de hoje também. A gente, infelizmente, não está tendo a liberdade de transitar o que a Constituição nos garante, a doença está nos tirando. Que é o caminhar, é o poder ir e vir, poder congregar. Mas, não obstante disso, a gente vê a história de Daniel, dentre esse povo que foi para a Babilônia. E ali, a Bíblia diz que a primeira coisa que eles fazem a respeito desse povo é separar os mais sábios. Verdade. Então, eles apartam dentre eles os mais sábios, e desses vêm 4 rapazes do povo de Deus, do povo da nação escolhida, nação eleita. E a primeira coisa, atitude que eles fazem após esse apartamento desses escolhidos, eles mudam o nome, né? A gente vê que é Daniel, Ananias, Misael, e a gente mais um pouco. Aqui, ó, eu escrevi aqui, porque cada um desses nomes, quando ele vem da terra escolhida, do povo de Deus, eles vêm com nomes que engrandecem o nome de Deus. Exato. Ó, Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E aí eles mudam para Beltesazar, que é proteja a vida dele. Ou seja, dizendo a um Deus babilônico que ajude e proteja a vida de Daniel. Ananias quer dizer, o Senhor Deus foi favorecido com o nascimento dele. Aí, na Babilônia, põeram Sadraque, que é o Deus Lua, protetor
da cidade de Babilônia. Aí, Azarias é auxiliado pelo Senhor, o significado do nome dele. Aí eles põem Mesaque. Eu não achei o significado, mas certamente é algo ligado aos deuses babilônicos. Porque no caso de Azarias, que o significado é auxiliado por Deus, põeram Abednego, que é servo de Nego, deus babilônico da sabedoria. Então, muito do que a gente vê hoje, a história do livro de Daniel traz para a nossa vida. Certo. Porque qual foi o nome que nós levamos no Atos? Qual foi o primeiro nome que nós fomos chamados, Anderson? Você lembra? Nós como igreja? O primeiro nome que a igreja, após o Pentecostes, levou foi cristãos, certo? Certo. E hoje, já quase não se fala mais isso, né, Anderson? Nós somos cristãos. Está perdendo essa identidade, né? A gente tem perdido a nossa identidade porque o mundo quer que isso seja feito. A gente é chamado de crente. E quando a gente fala crente, a primeira frase que vem na nossa mente, nós como evangélicos, é o quê? Crente até o diabo é. É o diabo. Não é? Certo. Tentando nos aproximar do diabo. Tentando nos deturpar, nos misturar. Tentando insignificar o nosso nome. Exato. Aí agora vem os gospels, os evangélicos, os cristãos. Essa é a nossa identidade. Nós temos que nos parecer com Cristo. Nós somos cristãos, na essência. Exatamente. Você percebe, só pegando um gancho na sua palavra aí, que exatamente a forma como trataram Daniel e os seus amigos ali, é a mesma forma que o mundo hoje vem tentando tratar a gente como igreja, né? E eu posso ir aqui até mais além, eu não vou nem aqui falar aqui cristão protestante, eu vou aqui englobar um todo aqui. Todo católico, que ele é praticante, toda pessoa que crê em Deus, que procura estar diante de Deus, né? Ali na medida do possível. Você percebe que hoje o mundo, num total, no modo geral, você percebe que aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não têm esse temor a Deus, eles querem tirar a identidade de um todo. Você percebe que eles já querem ir na fonte, já querem ir onde tudo começa, que é onde? É na família, é na casa, né? Eles querem mudar essa base que foi constituída por Deus. E quando se fala de identidade, eu creio que você vai entrar nessa área agora falando a respeito de aqueles 4 amigos estarem ali e agora, por mandado do rei, por ordem dele, eles se alimentarem do que todo mundo se alimenta, eles participarem do que todo mundo se alimenta. E aí nesse momento, eu lembro daquela frase, né, que toda mãe já disse pra gente um dia, né? Você sabe qual que é, né? Você não é todo mundo, né? E quando se fala com jovem, quando nós vamos entrar um pouquinho aí, falar sobre jovens, sobre juventude, eu posso falar porque eu sou jovem, né? Você já tá no meio termo ali, né? Mas vamos lá, Quando se fala de jovem, quando se fala de jovem, o que acontece? A gente quer ir com a maioria. A gente quer se parecer com a maioria. Não é assim? Vamos pegar aí colégio, vamos pegar aí sociedades lá fora da igreja, assim dizendo. A maioria dos nossos amigos é de uma maneira. A maioria dos amigos vivem de uma maneira. E isso, querendo ou não, essa Babilônia que está lá fora, querendo ou não, aos nossos olhos hoje, é algo atrativo. É algo que a gente olha para o banquete ali do rei e fica com vontade de participar daquele banquete, fica com vontade de ser como a maioria, né? Então a gente percebe que hoje, a humanidade hoje, o povo de hoje, os jovens de hoje, você percebe que nós estamos vivendo exatamente essa Babilônia que Daniel e seus amigos viveram.
Você percebe que o mundo hoje, essa Babilônia que nós podemos comparar aqui com o mundo, ele está exatamente fazendo isso com a gente, né? Mas pode continuar aí teu raciocínio aí, é só para dar uma... Então vamos lá. A gente dissertando sobre a identidade, e hoje o que a gente vê, na questão da Babilônia, ela trocou a identidade desses rapazes. Mas eles não perderam a essência. Essência. Por quê? Essa pandemia está para o mundo como algo que nivele. E aí a gente pode pensar no rico, no pobre, no crente, no ateu. A pandemia não escolhe, certo? Certo. Ela nivela a população. Ela nivela. Todos estamos iguais. Mas aí a gente vê que esse auxiliar do rei vem e propõe a eles. Fala, ó, vocês vão se alimentar disso e disso e disso, daquilo, vão se portar dessa maneira. Aí a gente vê que esses 4 jovens vindo do povo de Deus escolheram não se contaminar, né? Ou seja, eles falaram, a gente não vai comer essas coisas que são direcionadas pelo rei. Ele pode mudar nosso nome, ele pode nos pôr nivelados com esse povo, mas o nosso comportamento é o que vai dizer a nossa diferença. O nosso comportamento é que vai fazer a diferença. Sem dúvida. Aí o serviçal do rei ainda fica temeroso. Ele fala, não, mas daí eu vou ser o culpado. Ele fala, não. Daniel fala, faz o teste. Nós vamos estar comendo legumes, enquanto o povo vai estar comendo banquete do rei. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Será que hoje, em meio a essa quarentena aí, será que tem jovem que tem essa coragem de dizer, não, eu tenho certeza, pode testar, pode me colocar na prova. Será que tem pessoas assim hoje? Será que tem pessoas que têm essa coragem essa certeza de em quem ele crê, em quem ele serve? Será que nós temos essa certeza? Ou Renan, será que a gente tem essa certeza hoje? Ou será que a gente vai com a maioria? Ou será que a gente participa com a maioria? Será que a gente se coloca na linha de frente mesmo ali para ser diferente? Ou a gente acaba indo com a maioria? O que você acha? É uma pergunta difícil. Primeiro porque a gente é posto a isso todo dia. Exatamente. Talvez a gente pense, não, a gente não passa por isso. Mas lá no nosso emprego, talvez, quando a gente é proposto a não se contaminar, a gente tem se contaminado. É fato. Talvez a gente não está escrito na Bíblia. Mas a nossa atitude está sendo de comer o banquete do rei. Quando alguém dá um jeitinho, né, um jeitinho brasileiro. Verdade. Quando você fura uma fila, você está se contaminando com o sistema em que o brasileiro se adequa. Fala, não, eu sou brasileiro. Eu vou comprar esse CD pirata. Por fim, a gente acaba estando junto com a maioria. Infelizmente. Mas eu quero crer, mano, que a sua pergunta vai ser respondida. Eu quero crer que nós seremos a parte diferente. Amém. Eu creio nisso também. Ainda que a gente consiga, entre eu, você e mais 2 pessoas nessa live, para ser 4, fazendo a diferença, nós conseguiremos. Até o fim dessa live a gente vai ter adeptos para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Você sabe por que eu pergunto isso? Porque eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui assistindo com a gente já, Franciele Mussato acabou de entrar por aqui também, Maiara Lobato também está por aqui com a gente, Ronaldo Lopes acabou de chegar por aqui, Débora Oliveira também está por aqui. Você sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que tem pessoas que não se conformam com esse sistema mundano. Porque tem pessoas que estão assistindo aqui e realmente eles concordam e conseguem perceber, conseguem ter percepção do que está acontecendo à sua volta. Enquanto muitas pessoas estão perdidas no meio desse caos todo, enquanto muitas pessoas estão perdidas no meio desse medo todo, existem pessoas centradas, pessoas que sabem ter bom senso, pessoas que sabem o que é correto, pessoas que sabem se portar, assim como Daniel e seus amigos também souberam. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre saber
ser sábio e ter bom senso. Eu anotei alguma coisa sobre isso também. Vai lá. A gente vai falar sobre isso com certeza, mano. Acho que sem combinar, a nossa mensagem vai se encaixar aí e o seu banquete vai se encontrar com o meu café e vai ficar uma refeição completa para esse povo. Com certeza. É o contrário. Mano, vamos lá. A partir disso, eles comem o legume e o serviçal do rei vem e acha eles em aspecto muito melhor ao povo que se contaminou, o povo que comeu o banquete do rei. E a Bíblia fala que dos sábios que já tinham em Babilônia, eles foram achados 10 vezes mais sábios. Ou seja, o efeito foi 10 vezes mais relevante, né? Na sabedoria, no conhecimento. E vamos ver o que o mano está falando aqui, ó. Será que a juventude está preparada e com fé o suficiente para ficar firme com Deus quando o negócio apertar? Diante do caos, ficar firme ou entra em pânico com os demais? Tá aí. Tá aí. Mano, outra coisa aqui, ó, que você acabou de falar aí que me chamou a atenção. Quando esses jovens foram chamados para se apresentar diante de Nabucodonosor, certo? Passaram lá, passou o período de preparação, né, que a Bíblia diz, passou-se aquele período, e lá no versículo de número 18 do capítulo 1, vai dizer assim, ao final do tempo estabelecido, ou seja, tinha um tempo estabelecido para eles ficarem lá, assim como nós estamos hoje. Há um tempo também estabelecido para nós hoje aqui, nessa quarentena, vamos assim dizer. Ó, presta atenção e começa a comparar as situações para você ver. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Ou seja, aqui a gente já consegue responder a pergunta do irmão aqui, ó. Você sabe por quê? Porque você sabe quem é quem, não é no dia do culto. Você sabe quem é quem, não é no momento da oportunidade para cantar ou para pregar. Você sabe quem é quem, sabe quando? Quando está no momento de preparação. Onde que é esse momento de preparação? Aí na nossa casa, aqui na minha casa. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. Nós estamos vivendo um momento de isolamento. Nós estamos ali confinados nas nossas casas. A gente está fechado, a gente está se preservando o máximo possível. Há um tempo estabelecido para tudo isso. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que colocar a cara para fora. Vai chegar um momento que a gente vai ter que se apresentar diante de alguém. Você está entendendo? Vai chegar um momento... A gente tem que estar preparado. Vai ter que se apresentar diante de alguém. E pode ser que seja alguém muito importante, como o rei Nabucodonosor ali. Você está entendendo? E aí? Essa preparação aí. O que as pessoas vão pensar? Será que a gente consegue ser bom só quando a gente está se apresentando? Eu vejo muita gente, sabe como? Eu vou falar aqui para você. Eu fico observando as coisas e eu vejo muita gente que é bom em se apresentar. Tá? Ele consegue se apresentar. Mas no momento de reclusão, no momento que é só ele Deus ou só ele Deus, ali deixa a desejar, meu queridão. Quando Paulo vai falar para Timóteo, Paulo dá um conselho para Timóteo. E Paulo vai falar assim para ele: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele não está falando para Timóteo, quando você for se apresentar, se mostre uma pessoa aprovada. Não. Ele está dizendo totalmente o contrário. Seja aprovado lá dentro da tua casa. Tem muita gente que no púlpito é bom, mas dentro de casa não é aprovado. Você entende?
A gente hoje aqui, às vezes a gente é muito bom para falar aqui, mas e será que dentro da nossa casa, será que a gente é aprovado? Isso aqui é algo que fala com a gente. Eu não me tiro dessa palavra. Essa palavra fala muito comigo. A aprovação que eu preciso não está na boca daquele que vai me ver lá fora. A aprovação que eu preciso precisa estar aqui dentro de casa. Tá entendendo? E esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito propício para isso. É um momento para que a gente venha a se privar de algumas coisas. Porque vai chegar um momento que a gente precisa se apresentar diante de alguém. Ou é diante de uma igreja, ou é diante de alguém que vai nos procurar pedindo ajuda, ou é diante de qualquer situação. A gente vai ter que se apresentar. E daí? Aí eu pergunto para você, será que a gente vai ser como Daniel e os seus amigos? Será que a gente vai conseguir fazer a diferença? Ou será que alguém vai fazer a diferença e a gente vai acabar ficando para trás? É um tempo propício à preparação, né, mano? É Exatamente. tempo de se preparar, porque enquanto a gente está confinado, ainda que a gente tenha live para falar, ainda que a gente tenha o WhatsApp para se conversar, vai chegar o tempo em que a gente vai precisar ser mão, ser abraço, ser ouvido, ser palavra na vida de muita gente. E é bom que a gente se ache preparado. Exato. E se for como no caso desses meninos que se acharam 10 vezes mais sábios, o mundo vai ver a diferença. E, quiçá, alguns de nós serão levados para falar com o presidente, com o governador, e a gente precisa estar preparado para isso. Exato. Né? Exato. Eu creio que cabe muito bem essa palavra que você lançou sobre a nossa vida. Então, que cada um dos que estão nos assistindo use esse tempo para preparação. Entenda que é um tempo ocioso, mas você pode transformá-lo em um tempo muito produtivo para o reino, para a sua vida e para os resultados que você tem ainda a gerar. Tanto como salvação de almas. Fala, mano. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Quem sabe alguém até quer interagir com a gente aqui nessa live aqui sobre isso que eu vou perguntar para você aqui agora. De repente, alguém até quer responder. Mas, nesse tempo de quarentena, o que a gente tem que fazer? É só esperar em Deus e saber que Ele vai nos capacitar? Ou será que a gente tem que dedicar um tempinho para a leitura? Quem sabe ler um bom livro? Quem sabe mergulhar na palavra? Entendeu? Quem sabe até fazer um curso online, participar de alguma coisa online, assistir alguma coisa online? Porque, cara, eu fico às vezes assim, até intrigado com muitas pessoas, porque tem pessoas, cara, que espiritualiza tudo, você entende? Cara, nem a Bíblia Espera tudo de Deus, né? Espera tudo de Deus. Exatamente. Cara, nem a Bíblia você pode espiritualizar tudo, cara. Eu sempre digo, cara, que tem passagens bíblicas que não é questão de espiritualidade, cara. É questão de entendimento, é questão de sabedoria, é questão de ser inteligente. Se você lê Provérbios, Provérbios, cara, é conselho. Você entendeu? E tem pessoas que não conseguem ouvir conselhos. Aí querem que Deus dê tudo de mão beijada. Deus não vai dar. Deus não vai fazer isso. Você sabe por quê? Porque tem princípios bíblicos. Princípio, irmão, princípio não é para você orar. Princípio é para cumprir. E na maioria das vezes, um princípio bíblico, ele vai vir contra aquilo que eu acho correto. Ele vai vir contra aquilo que eu acho certo. Entendeu? Às vezes ele vai vir contra a minha própria vontade. A gente às vezes está num momento como esse, a gente às vezes fica assim meio desapercebido. Você entendeu? E achando que se nós fizermos uma campanha de oração de 7 dias, os nossos problemas vão ser resolvidos. E tem pessoas que, nesse período agora, está tendo muito tempo para estudar a Bíblia, para ler, entendeu? Para se dedicar mesmo, para buscar conhecimento. E não está fazendo. E você percebe que quando Daniel e os seus amigos se apresentaram diante do rei, se você for para a Bíblia lá, a Bíblia vai dizer o quê? Vai dizer, olha, e o rei lhe faziam perguntas sobre todos os assuntos e exigiam sabedoria e conhecimento. E ele descobriu que diante de todas as perguntas que ele fez, os meninos tinham resposta. Hoje, se você for perguntar, eu não estou aqui com a intenção de bater em ninguém, não. Longe de mim isso. É um pensamento nosso, nós estamos interagindo aqui.
Mas se nós formos aqui fazer perguntas da Bíblia, cara, vai ter pessoas que nunca ouviu falar, vai ter pessoas que não vão saber responder. E daí, a gente é obrigado a saber tudo? Não, a gente não é obrigado a saber tudo. Eu não sou obrigado a saber tudo, mas se eu não sei a resposta na hora, eu vou atrás, eu vou procurar quem sabe. Por quê? Porque a gente tem que aprender. A intenção dessa live hoje aqui, principalmente para jovem que está aqui nos assistindo hoje, cara, tem muito jovem. Eu tenho um aqui, um cooperador meu aqui, não precisa nem eu falar o nome dele, você já deve saber. Cara, esse cara tem um futuro brilhante. Então, o menino tem um futuro brilhante na presença de Deus. Você entendeu? Tem, assim, uma carreira enorme. Cara, eu pego no pé mesmo, eu falo mesmo. Não, cara, você tem que batalhar, tem que estudar, tem que ir para a Bíblia. Pergunta para ele, para você ver. Pega no pé mesmo, sabe por quê? Cara, porque pode ir muito mais longe. Porque pode ser grande. Pode ser muito honrado por Deus ainda um dia. Mas isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer hoje. Se nesse momento de quarentena, ele está lá, ó, enfiado dentro da Bíblia, lendo um bom livro, você está entendendo? Ouvindo uma boa mensagem, um bom estudo, participando. A oração é bom, é a base para nós. A oração é a base. Mas, irmão, lembra também de crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento. No conhecimento. Glória a Deus. Um ponto interessante que você, enquanto falava, eu pensando aqui, que, minha opinião, muitas vezes a gente tem feito jejum, tem orado, tem espiritualizado, mas o que Deus quer é a obediência ao invés do sacrifício. Obediência é complicado, irmão. A vida é minha, rapaz. Eu faço o que eu quiser da minha vida. A obediência é pesada. Mano, gostaria de pedir para todos que estão aí na live, tem um aviãozinho aqui embaixo do mano, você direciona para mais pessoas, para a gente alavancar a nossa live aí, e para Deus ser glorificado através disso, e para que mais pessoas possam dividir esse momento conosco, mandando pergunta, seja mandando sua opinião, pode interagir aí, e a gente vai estar tentando responder as perguntas que vocês enviarem aí. A gente está entrando agora no capítulo 2 de Daniel. E é um capítulo muito interessante que vocês vão gostar do que Deus tem para falar a vida de nós todos aqui, interagindo juntos. Outra coisa, mano, pedir para o pessoal interagir aí na live, começar a interagir bastante, isso mesmo. Ó, esses corações começam a subir, comecem a interagir bastante nessa live. Quanto mais você interage, mais a live vai ficando relevante. E mais pessoas começam a migrar para cá também para assistir. Isso mesmo, o pessoal já está ali, ó, fazendo isso, e isso é bom. Isso dá uma significância muito grande para a live. Mas pessoas podem ser alcançadas também. Manda seu comentário, manda sua opinião, manda sua pergunta aqui embaixo. E aviãozinho para o povo. Mas nós vamos entrar agora ao momento em que o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele esquece o sonho quando ele acorda. Aí ele chama todos os magos, os astrólogos da Babilônia, para que eles pudessem recordar o sonho e interpretar, além de recordar. Verdade. E ele chama os magos, os astrólogos, e por algum motivo ele não chama Daniel e os seus amigos. Ele não chama. Não chama para questionar. É fato que ninguém conseguindo decifrar o sonho e interpretar, o rei fala, eu vou acabar com vocês, vou matar todos os sábios da Babilônia. Todos. Os que comeram o banquete e os que comeram legume. Ele fez o decreto, vamos matar todo mundo, porque eles não conseguem lembrar o sonho para mim e nem tampouco interpretar. E os magos ainda dizem, essa coisa é impossível que você nos pediu. É fato que o servo do rei chega até Daniel com a informação de que eles precisariam ser mortos. Então Daniel pede mais um tempo a ele e fala, me dê um tempo e me leve à presença do rei para que eu possa, através de uma esperança que eu tenho em Deus, entender esse sonho, de uma fé que eu tenho, que Deus possa me fazer saber esse sonho e que eu possa, além disso, interpretar.
E a Bíblia é muito caprichosa quando ela diz que Daniel chamou seus 3 amigos e disse, ó, vamos dobrar o nosso joelho para que não seja ninguém morto. E aí a gente entra num ponto crucial dessa mensagem, desse tempo de comunhão que a gente vai ter juntos. Certo. Porque aí a gente vê que eles se reúnem em oração, Deus decifra o que Nabucodonosor tinha sonhado e faz Daniel entender o que era a revelação daquilo, a interpretação do sonho. Um abraço aí pro mano aí, ó. O Romeninho que acabou de entrar aí também. Deus abençoe a vida dele. Um abraço, Romo. Deus abençoe. Vários irmãos aí chegando então, aí também. Um abraço, irmã Elizabeth. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmã Elizabeth. Sempre participando, Deus abençoe. Ederson Bernardes, Deus abençoe. O fato é, Daniel interpreta ao rei tudo quanto ele tinha sonhado. Incrível, não? É incrível isso. Um sonho que nem o rei não lembrava, ele fez o rei se lembrar do que ele tinha sonhado e ainda interpretou. Só que o mais bacana que eu vi nisso tudo é o fato de Daniel. Ele, olha a fala dele. Então Daniel foi a Arioque, não, mais para baixo não. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. No capítulo 24, ele intercede para que não matem os magos, os encantadores e o povo que comeu o manjar. E aí começa, para mim, fazer sentido, e eu creio que para nós todos, começa a fazer sentido, muito sentido, o significado do nome Daniel. Deus é o meu juiz. Amém. Porque, mano, infelizmente, eu vou falar aqui, infelizmente é algo que para mim é lamentável, porque eu faço parte disso também. A igreja muitas vezes tem comido o legume, mas para matar quem não come. A igreja muitas vezes tem se apartado para poder matar quem não se aparta. Meu Deus. Ah, mas o povo é do caminho largo. Muitos são aqueles que são do caminho largo. Eu sou do caminho estreito. É água e vinho. Eu não me misturo. Eu não tenho comunhão com estes. Mas aí a gente vê Daniel no passo contrário. Por quê? Porque ele entendeu o significado do nome dele. Não sou eu que julgo o povo, ainda que sejam babilônicos. Porque Daniel podia dizer, ó, deixe só eu e meus 3 amigos e mata o resto. Não são servos do Deus que eu sirvo. Verdade. Era direito de Daniel. Foi ele que salvou a vida deles, era direito dele. O decreto primário era para matar todo mundo, porque ninguém conseguiu. E aí a gente vê a nossa igreja sendo diferença, a nossa igreja sendo diferente do mundo, mas para que isso mate pessoas. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido ser juiz do povo. Se eu tenho Deus como meu juiz, chegará o dia que ele irá julgar. Certo? É verdade. E não é agora, não é o tempo presente que Deus está julgando a terra. Essa separação não é nossa. Não. O machado está posto na raiz. Muita gente diz isso. Palavras duras da igreja. O machado está posto na raiz. Já era. Não, já era não, filho. Jesus morreu há muito tempo atrás. Só que ele ainda está para vir. E aí sim é ele quem vai separar o que é bom do que é ruim. Não é a igreja que separa. Mano. A igreja não tem papel separatista na terra. Mano, só para a gente não nos delongar muito aí desse tópico, mas um detalhe que Deus revelou ao meu coração, nesse momento em que os adivinhas e os astrólogos ali, só a nata do palácio, a maioria,
Quando esse grupo, eu vejo dois grupos aqui. Eu vejo o grupo da maioria, o grupo dos astrólogos, o grupo do que todo mundo faz, do que todo mundo usa, do que todo mundo fala. Turma do banquete. Eu vejo essa turma, a turma do banquete. Eu vejo essa turma chegando diante do rei, dizendo assim, rei, não tem ninguém que possa decifrar esse sonho. Não tem homem sobre a face da terra que possa fazer isso. Observa a palavra de um grupo. Não tem como. Não dá jeito, não vai dar certo. Não existe possibilidade, não existe ninguém. Essa é uma palavra. Por outro lado, você percebe que quando o soldado ele vai até Daniel, atrás deles, para avisar eles que eles também iriam morrer, você percebe que ali há um segundo grupo. E esse grupo agora, o grupo da minoria, o grupo dos esquecidos, esse grupo está lá. E agora, quando chegam e falam para eles, você sabe qual que é a palavra deles? Não vamos fazer nada sem antes nós orarmos. Estou conjecturando a palavra aqui, tá? Não vamos fazer nada sem orar. Não vamos tomar nenhuma decisão sem antes a gente orar. Eu pego um gancho aqui dessa palavra para aplicar para a nossa geração hoje. Eu vejo duas gerações aqui, dois lados aqui. Um lado, o lado do povo do banquete, o povo da maioria, dizendo, quando chega a dificuldade, quando chega a luta, quando chega o coronavírus no Brasil, todo mundo vai morrer. Acabou, as igrejas fechou, os comércios vai fechar, o Brasil vai virar um colapso, a humanidade vai morrer tudo, todo mundo vai sofrer, as pessoas vão padecer. Cara, eu tive final de semana passado aqui do lado, em Águas de Jurema, aqui do ladinho aqui. E eu conversando com um rapaz ali, e eu perguntando como que estava o serviço e tal, e ele falou exatamente isso. Falou, cara, essa semana ainda estou trabalhando, fazendo alguma coisinha, semana que vem eu vou ter que parar. Porque, você sabe, está morrendo gente, né? Vai morrer mais gente ainda. E isso aí é inevitável. Pessoas vão morrer e, quem sabe, vai morrer alguém da nossa família também, cara. Então, se eu estiver fora, eu vou estar trazendo o vírus aqui para dentro de casa, daqui a pouco morre alguém aqui de casa e tal. A pessoa está conformada de que não tem jeito. A pessoa está conformada de que não tem o que fazer mais. E isso é um grupo. Isso é um grupo de pessoas falando. Que diante do problema, diante da afronta, só tem uma palavra: desistir. Não tem possibilidade de dar certo. Esse é um grupo de pessoas que a gente vê hoje nos nossos dias. Mas eu também vejo uma minoria, e vamos colocar minoria nisso, de pessoas que têm coragem de, quem sabe, vir para uma live como essa e dizer o contrário. Olha, antes de falarmos qualquer coisa, vamos orar. Vamos colocar o joelho no chão. Vamos falar com aquele que está lá em cima, com aquele que tem o controle de tudo. Vamos falar com ele. Só depois de falar com ele, aí sim a gente toma alguma atitude. Aí sim a gente vê o que vai acontecer. Você sabe o que eu vejo acontecendo aqui, irmão? Mano, Deus ele nos chacoalhando hoje aqui e mostrando para nós de que lado vocês estão. Você está do lado da maioria? Você está do lado da turma do banquete? Que quando chega o problema, quando se vê em meio à dificuldade, já quer desistir, já quer abandonar tudo, já quer entregar tudo. Não, para mim não dá mais jeito, para mim não tem como resolver mais nada. Eu vou me isolar do mundo, vou me trancar dentro de casa, eu tô com depressão, eu tô com sintomas de depressão. Cara, tem pessoas assim, irmão, que diante de situações adversas, não tem coragem mais de assumir, de enfrentar o problema de frente. Do que adianta viver uma vida de banquete e quando se depara com um problema não tem solução? Fala para mim. É o que a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a gente viver uma vida dentro da igreja? Eu estou falando isso aqui para cristão, irmão. O que adianta a gente viver uma vida dentro da igreja, todo final de semana no culto, todo dia de culto eu estou ali batendo cartão, todo dia eu estou ali, todo dia eu estou ali, todo dia eu estou ali. Mas na segunda-feira, na terça-feira, quando a gente se depara com um problema, quando a gente se depara com um Nabucodonosor da vida aí, a gente não tem palavra, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem argumento para falar. E daí?
Cara, é tempo da gente escolher de que lado a gente quer estar. É tempo da gente escolher de qual lado dos grupos a gente pertence. Você está entendendo? A oportunidade está aí. A oportunidade é agora. Mas, como eu sempre digo, nós, e isso não é só eu que digo, mano, mas isso, se você estudar um pouquinho e se aprofundar nessa questão de neurociência aí, você vai perceber que até a ciência fala isso. Que cada ser humano, olha para você ver que interessante isso aqui. Cada ser humano, ele é uma média das 5 pessoas que estão à sua volta. Cara, quando eu ouvi isso, eu fui atrás, eu fui pesquisar alguma coisa, e realmente é. A gente é movido por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, e por aquilo, pelas atitudes à nossa volta. Você está entendendo? A gente é uma base, a gente é uma média das 5 pessoas mais próximas nossa. Eu vejo os astrólogos, os adivinhos, ali no grupo de amigos deles. Não tinham palavra, qualquer coisa desanimava, já estavam ali acostumados com aquela vida, já estavam ali acomodados com aquela situação. Então todos ali falavam a mesma língua. Você percebe que ninguém ali se levantou, cara, para falar o contrário. Todo aquele grupo ali, todo mundo falava a mesma língua. Agora eu vejo os meninos lá. Você entendeu? Uma minoria lá. Estavam sempre juntos, falavam a mesma língua, serviam ao mesmo Deus. Você está entendendo, jovem, a importância de você saber escolher as suas amizades? Você está entendendo a importância que é a gente saber dizer quem é e quem não é, quem pode ficar e quem não pode ficar? Qual é o grupo que a gente precisa estar? Quer um exemplo? O jovem nunca falou um palavrão na vida. Mas o dia que ele estiver rodeado de pessoas que têm o hábito de falar palavrão, têm o hábito de xingar, daqui a pouco é automático, daqui a pouco ele começa a falar, daqui a pouco ele começa a xingar. Por quê? Porque é uma média de quem está à sua volta. Exatamente, mano. Então, eu percebo exatamente isso aqui, uma divisão de grupos aqui. Um grupo fala uma língua, outro grupo fala outra língua. Daniel e os seus amigos, antes de falar qualquer coisa, Mano, pode falar. Tem um temporizador na live, então eu vou pedir para todo mundo, a gente vai abrir uma nova sala, porque ela vai desligar daqui 15 segundos. A gente vai abrir uma nova sala e o mano vai pedir o convite aí e a gente vai continuar esse assunto. Beleza? Amém, mano. Tranquilo.